na hora que a gente vai escrever alguma coisa, escolher sobre o que a gente vai escrever, é quando a gente escolhe a história. A palavra história pode ter vários significados. Então, um significado histórico, o que aconteceu, né? A gente está acostumado a ouvir que a história é, na verdade, uma coisa longa. Sei lá, a história da Chapeuzinho Vermelho, né? É aquela história toda. Mas a história, no sentido da escrita, é uma coisa curta. A história, você tem que ser capaz de descrever a sua história em uma ou duas linhas, tá? Sobre o que é aquilo que você vai falar. O Jorge Luiz Borges, que é o famoso escritor argentino, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele dizia que só existiam 4 histórias no mundo. Ou seja, todas as outras histórias, na verdade, derivam dessas 4 histórias fundamentais que, de acordo com ele, estariam na Bíblia. Então a história de a luta pelo poder, a história do amor entre 2 pessoas, a história do amor entre 3 pessoas e a história de uma viagem. Então, se eu perguntar para vocês sobre o que vocês vão falar, e vocês têm que ser capazes de... e eu falei, então, 4 histórias. Vocês têm que ser capazes, de forma sucinta, de saber sobre o que vocês vão falar. Então, sobre o que você vai falar? Sobre uma viagem. Aí, pronto. Daí você pode escrever um parágrafo, 2 parágrafos ou uma novela inteira, 600 capítulos. Então, o exercício que vocês vão fazer agora é, para que a gente não se perca nisso, mas uma frase ou 2 eu não consigo, meu Deus, a gente vai usar um limite de forma, que é esse modelo que está no quadro. Tem, mas acabou. Escreva uma lista de 10 problemas que podem dar uma boa história. Use o modelo esperado mais observado. Eu queria jogar bola, mas estava chovendo. Isso é uma história. Isso pode ser uma história. Eu quero que vocês usem esse modelo e que vocês criem 10 histórias que vocês poderiam desenvolver, tá? Já pensando que a história pode ser tanto importante quanto interessante. E aí depois a gente pode ver se vocês escreveram alguma coisa que é interessante para vocês ou se vocês escreveram alguma coisa que é interessante dado o público para quem vocês querem escrever. Nem toda história é um problema. A história de uma viagem não tem um problema implícito ali. Mas quando você tem um problema, você tem potencialmente uma história. E na hora que você coloca aquele mais ali, tem, mas acabou, você criou um problema. Obrigatoriamente, aquele mais cria um problema. Se aquele mais não criar um problema, vocês não escreveram direito. Tá? Então, isso, na verdade, quando eu dou aquele formato ali, eu obrigo vocês, em 3 palavras, a criarem um problema sobre o qual vocês podem escrever uma história. Não, olha só, não precisa ser 3 palavras, gente. Tem que ter o mais para... né? Tanto que o modelo aí no enunciado de vocês está direitinho. Tem, mas acabou, é a brincadeira do título. Mas o modelo é esperado, mas observado. Acordei pronto para ir para a praia, mas quando eu abri a janela estava chovendo. Aí você tem que fazer alguma outra coisa com o seu final de semana. Então, 5 minutos para fazer as 10 histórias e depois a gente dá um intervalo, 10 minutos. Então, daqui a 15 minutos, todo mundo de volta aqui dentro com o exercício pronto. 5 minutos. Passaram-se. Primeira coisa, quem conseguiu fazer os 10? Ninguém. Muito bem. O que isso diz para mim? Que vocês não pegaram o modelo... Por que eu falei para vocês antes? Todo problema dá uma história. Foi por isso que a gente escolheu esse modelo. Se a história vai ser boa ou não, aí... depois é que a gente vai descrever, depois é que a gente vai criar a história em cima disso e que vai ver se ela é boa ou não. Uma boa história, no sentido que a gente está falando, né? Um bom ponto de partida é alguma coisa que deixa algo em aberto. E esse modelo é inevitável. Você terá um problema em aberto com esse modelo. Pode ser
eu queria biscoito, mas acabou. Era para vocês terem conseguido fazer os 10 em 5 minutos. Quem quer ler para mim aí? Fui cozinhar, mas acabou o gás. É excelente. Excelente. Porque você estava com fome e você não tem o que comer. Você tem 10 pessoas que chegaram na sua casa para jantar e você não vai conseguir fazer o jantar. Excelente. Ah, tem pasto para ir, né? Não, como é que é pasto? Não, pano para manga. Queria muito ver o filme, mas também no final. Por que esse não dá uma história tão boa que nem o primeiro? Muito bem, Juliana, já está resolvido. Esse daí não expande, não tem um problema em aberto, tem um problema fechado. Ela queria ver o filme, mas ela dormiu no final. Então, primeiro eu queria, se você dissesse assim, eu precisava ver o filme para a prova, mas eu dormi no final. Aí você tem um problema. Né? Eu queria ver e eu dormi, você encerrou, você conseguiu pegar uma fórmula perfeita para criar problema e não criou problema. Você fechou todos os seus problemas. Acho que é isso aí. É igual o queria ver o filme, mas eu queria ir na praia, mas o despertador, mas o sono falou mais forte. Queria cozinhar, mas a preguiça falou mais forte. Tinha o bolo de caixinha. O da fumaça, não, porque assim, ela queria dormir, mas é perigoso dormir com cheiro de fumaça, sem saber de onde é que veio essa fumaça, o prédio está pegando fogo e tal. E viajar é legal, mas é chato. Isso dá uma excelente história. Quem rapidamente... Né? O conflito tá aí. O conflito dá uma história. Eu posso escrever 5.000 páginas no bom e no ruim, no bom e no ruim. Cheguei na Alemanha. Eu sempre fui um grande fã de cerveja. Para mim era o paraíso. Mas eu não falo uma palavra de alemão. Eu não consigo encontrar um lugar para ficar. Não sei o quê. Então eu resolvi ir para outro lugar. Cheguei na Itália. Eu adoro macarronada. Né? Mas os garçons italianos são insuportáveis. E ninguém trazia aquilo. O conflito, e é basicamente o que essa estrutura cria. O que acontece? O que está gerando essa questão da opinião é o legal e o chato, tá? Porque o que é legal para um não é para outro, o que é chato para um não é chato para outro. Qualquer que seja o critério de legal, ele vai ter um lado... Não, existe um oposto ao legal, que é o chato. E isso independe de opinião. Legal é uma coisa, chato é o oposto disso. Na hora que ela colocou que a mesma coisa pode ser legal e chata, viajar tem vantagens, mas também tem desvantagens. É uma forma mais formal de escrever isso, mas é a mesma coisa. Se alguma coisa é relativa, mas você mesmo dá o contraponto, então não há problema. Mais uma, Thaline. Excelente. Quero, mas não quero. Muito bem. Então a Thaline com o quero, mas não quero, criou um problema. Ela com os professores precisam se atualizar, mas eles não têm tempo para isso, criou um problema também. Na hora que as duas forem desenvolver a história, o que pode acontecer dado que ela escreveu uma história mais longa e ela escreveu uma história mais curta? As possibilidades da Thaline são infinitas. As suas possibilidades são bem restritas. Contexto é para o desenvolvimento da história. Se você coloca contexto na criação da história, você limita o seu texto depois. Se o seu problema é contextualizado, a sua história fica limitada. Se o seu problema não é contextualizado, ele pode ter 1000 leituras.